Olá, estamos de volta com mais um estudo da cronologia bíblica e o tema de hoje é por que Israel não quer um acordo de paz com Hamas? Apesar das várias tentativas, todas frustradas até agora, e não vê-se nenhuma uma expectativa, uma possibilidade de que o Hamas, Israel, né? Mas eu diria mais precisamente o presidente israelita, né, Benjamin Netanyahu, ele não quer um acordo de paz com Hamas. Mas a pergunta é, né, por quê? Porque esse acordo de paz que parecia estar perto, os Estados Unidos, vários países aí então tentando intermediar para que haja o acordo de paz, as pressões internacionais, as passeatas e protestos, mas deixa inflexível, né, o presidente israelita Benjamin Netanyahu. Então, a primeira resposta é porque faltam 7 anos para o fim. Como assim? Vamos explicar. Mas lembre-se, né, eu posso recordar que quando Jesus estava na cruz morrendo, então os sacerdotes vieram pedir para ele descer da cruz para que então acreditasse nele. As pessoas que passavam ali balançavam a cabeça dizendo, né, salvou os outros, não salva a si mesmo. Um soldado romano, né, uns creram, outros zombaram. O próprio ladrão pediu que ele salvasse a ele e o próprio Jesus se salvasse também a eles que estavam ali na cruz. Então houve um apelo muito grande para Jesus descer, mostrar seu poder, e Jesus ficou ali impassível até morrer. Ele não cedeu àquela pressão. Primeiro porque Jesus teria que morrer para nos salvar. E Satanás sabia disso, e por isso quis matar Jesus desde que nasceu. Mesmo antes disso, ele quis impedir que Jesus nascesse, desde que Deus deu a promessa lá no jardim, de que do descendente da mulher viria o Messias, o ungido. Então ele, ao longo daqueles 4.000 anos antes de Cristo, ele tentou impedir que Cristo viesse. Ele já começou matando Abel, né? Usou Caim matar Abel para impedir o descendente. E aí veio Sete, e a humanidade depois voltou a se corromper, veio o dilúvio, e continuou a saga do inimigo, né? A história de Moisés, que também tentou matar Moisés já no berço, também representa a história de Jesus, e ele tentou, depois Deus prometeu de que esse descendente prometido viria da linhagem de Davi. Então, ao longo da história dos reis, Satanás tentou impedir ou exterminar essa descendência de Davi com a Atalia, né, tentando matar lá os descendentes dos filhos do rei, do seu filho Acasias, os próprios netos dela, né? E depois prendeu Joaquim na Babilônia para ele morrer na prisão, mas Deus o libertou e ele teve descendente e tentou matar Jesus no nascimento. Depois que Jesus nasceu, ele então fez com que os soldados romanos infligissem Jesus um sofrimento, um castigo tão grande para que Jesus morresse e não chegasse à cruz. E ele não conseguiu. Bom, não estou dizendo que Benjamin Netanyahu é Jesus, nem parecido, nem estou comparando, longe disso. Mas, se ele tem um propósito divino, então eu diria que ele não vai ceder, ele não vai cair, né? Ele não vai sofrer essa pressão e ceder. Nós, apesar de toda a pressão internacional, das ameaças dos Estados Unidos, os países praticamente ou implorando ou forçando para que ele faça um acordo de paz, acabe com essa guerra, as passeatas dos estudantes nos Estados Unidos, e isso também vem aumentando pelo mundo. E quando parecia que ia ter um acordo de paz, ele de repente não quer acordo de paz, ele quer continuar a guerra, quer ir até o fim. E o que a gente pode entender disso? Apenas uma teimosia, uma birra humana? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que não existe uma profecia para os últimos dias, profecia de tempo, né? Profecia de tempo. O que nós fazemos é traçar um paralelo. Então, desde que Abel morreu, o mundo, a gente pode colocar o mundo em 12 períodos de 490 anos, a partir da morte de Abel, que segundo a tradição judaica foi no ano 120. E se você somar, vamos fazer aqui uma continha, se você soma
12 vezes 490. Eu vou ter 5.880 anos. Quando eu acrescento 120, eu vou ter, aliás, né, 12 vezes 490, agora vezes 100, não é vezes, né? Estou confundindo, é mais 120. Então 120 mais 5.880, certo? E eu tenho aqui 12 vezes 490, então 5.880, mais 120, 6.000, um período então de 6.000 anos desde a entrada do pecado no mundo. Então, admitindo a tradição judaica de que Abel morreu por volta do ano 120, né, ou com 120 anos, então você soma isso, 12 períodos de 490 anos. Certo? Eu tenho 120, então vou somar 12, né? Então, primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 períodos de 490, 5.880. Então, esses quadros, depois eu vou explicar em outro vídeo, né? Vou falar sobre o Anticristo em 2024 e eu vou explicar melhor esses 12 períodos. Mas para que vocês entendam que nós pegando a profecia de Daniel 9, que fala de 490 anos, então explica lá que ele dividiu em 3 períodos, né? A primeira 7 semanas, depois 62, 483 e deixou a última semana, né? Ou seja, os últimos 7 anos, onde na metade da semana seria morto ungido. E essa profecia de Daniel começou no ano 457 a.C. e terminou no ano 34 depois de Cristo. E a última semana foi que ocorreu a morte de Jesus. Então, cada período desse, né, nós vemos que o mundo passou por vários períodos. E aí, o que é que nós temos aqui? A partir de 120, o período da destruição de Jerusalém foi esse aqui, 4.040. Então, observe que a partir do ano 120, eu vou acrescentar 490. Deixa eu botar aqui de novo, né? 120 mais 490. Eu vou chegar aqui ao ano do chamado de Abraão. O chamado de Abraão que ocorreu no ano de 2080. Eu já expliquei isso em outros vídeos, vocês podem ver aí no canal. E do chamado de Abraão até o ano 70, que foi justamente o ano da destruição de Jerusalém, que corresponde ao ano 4.040, o ano do mundo, né, desde a criação. Se a gente somar aqui, você vai ver que vai cair lá, né? 2060 e 4.040. Então houve 4 períodos, aqui de 490, entre o chamado de Abraão em 2080 até 2080 AM, até o ano 4040 AM. Então tem um período aí de 1960 anos que corresponde a 4 períodos de 490 anos. Isso eu quero que vocês entendam, bem claro. Então, a partir de 4040, eu vou continuar somando 490. E aí a gente chega ao ano 6000, quando termina o 6º milênio, no último período, 490. E o período anterior, ao último período, né, o penúltimo período anterior, é justamente o que vai de 1000. Aliás, esse é o último período nosso, mas o anterior a ele foi até 1540. Vamos voltar aqui, 490. Foi de... Eu estou aqui no ano mundi, né? No ano mundi, 1540, menos 490. Então foi 1050 até 1540, o penúltimo período. E 7 anos antes, observe aqui, 7 anos antes desse período, deixa eu me dar um destaque aqui. Isso, 7 anos antes de 1540, foi criada a Companhia de Jesus. Criada entre eles, né, o padre Santo Inácio de Loyola, e essa companhia foi reconhecida formalmente no dia 27 de setembro de 1540 pelo Papa Paulo III, através da bula Regimen Militantes Ecclesiae. Ou seja, antes que ela fosse assinada, né, formalizada pelo Papa, ela já teve sua existência 7 anos antes. E então, essa data, 27 de setembro de 1540, é a data do calendário juliano, já que o gregoriano só passou a existir a partir de 1582. Mas, mudando para o calendário gregoriano, essa data corresponde a 7 de outubro, 7 de outubro de 1540. É a data da criação da Companhia de Jesus. Então, daí, o que é que nós podemos então entender?
Porque quando chegou dia 7 de outubro de 2023, exatamente nesse dia foi quando eclodiu a guerra entre Hamas e Israel, Israel e Hamas. Então, foi uma data emblemática, uma data bem mística, poderia dizer, mas uma data que está dentro de um calendário aqui que nós podemos ver, de uma cronologia, através de um paralelo. Né? Não, como eu disse, não há uma profecia bíblica dessa data. O que nós estamos traçando é um paralelo. Então, quando a eclosão dessa guerra, ela tem um sentido religioso, um plano divino para isso. Não foi do nada nem por acaso, porque é uma data realmente exata em que essa guerra de Israel sempre mexe com o mundo, mas mais ainda com os países orientais, os países árabes, os países muçulmanos. Né? Você observa que mexe muito. Então, qual a finalidade então dessa guerra? Ela tem uma finalidade. Eu vou expressar aqui a minha opinião, né, pelo que eu posso interpretar. Há um texto na Bíblia que diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, o fim só virá quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. E isso quer dizer que, enquanto o Evangelho não for pregado, o fim não virá. E a quem mais interessa vir o fim? Quem? A Deus e aos cristãos. E a quem não interessa vir o fim? Ao diabo e seus anjos. Então quem é que não quer o fim? É claro que Satanás não quer o fim, porque ele não quer. Ele sabe que o fim dele está próximo, ele sabe que o fim dele virá, mas se ele, digamos assim, atrasar a pregação do Evangelho, ele vai atrasar o fim, e o fim, enquanto ele puder atrasar, então o fim nunca virá. Ou seja, então, existem países no mundo, né, uma organização chamada Portas Abertas relacionou aqui 50 países que mais perseguem os cristãos no mundo. E se vocês olharem aqui, né, os países, o único aqui, o primeiro encabeça por um país ditatorial, que é a Coreia do Norte. Mas os demais, né, eles têm mais a ver com a religião muçulmana, né, o Islã. Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, Índia, Iraque, Síria, Sudão, Arábia Saudita, Maldivas, Egito, China. A China também é como a Coreia do Norte, é por questão de ditadura. Mianmar, Vietnã, Mauritânia, Uzbequistão, Laos, Turmequistão, Argélia, Turquia, Tunísia, Marrocos, Mali, Catar, Colômbia. Colômbia aprovou umas leis, né, proibindo o cristianismo, mas por uma questão também de ditatorial, não religiosa como os muçulmanos. A gente continua mais: Bangladesh, Burkina Faso, Paquistão, Nepal, República Centro-Africana, Etiópia, o México, né, aqui é um país novo, que também igual diria que a Colômbia, né, por essa questão de política. Jordânia, Brunei, República do Congo, Cazaquistão, Camarões, Butão, Omã, Moçambique, Malásia, Indonésia, Kuwait, Quênia e Comores. Então observe que praticamente 95%, 99% dos países que perseguem os cristãos, impedem o evangelho, mata, prende mesmo, são muçulmanos. Isso é por questão da religião. E a maioria dos países muçulmanos está concentrado aqui no Oriente Médio e norte da África, né? E nós sabemos que a China, a Rússia, o Irã são países aliados e que eles estão juntos. Mesmo a Rússia, apesar de sua Constituição de 1993 declarar que a Rússia é um Estado não confessional e garante a liberdade religiosa para os cristãos e convertidos, né? Mas a realidade lá é diferente. Os tribunais russos frequentemente proferem sentenças severas contra condenados religiosos que continuam a sofrer perseguição mesmo após cumprir penas. Além disso, participar de atividades religiosas ainda é proibido para eles. Os cristãos nativos, ex-muçulmanos, enfrentam pressão da família, amigos e comunidade local. Em algumas áreas, precisam manter sua fé em segredo por medo de execução. A legislação antiterrorismo de 2016 resultou na proibição total das testemunhas de Jeová em 2017. E as restrições afetam cada vez mais os cristãos não ortodoxos, né? Porque a igreja ortodoxa na Rússia, ela praticamente goza de plena liberdade, né? É a igreja oficial da Rússia. Então, os russos, para terem uma tranquilidade religiosa, eles se tornam adeptos da igreja russa ortodoxa. Mas fora isso, eles passam por perseguições.
Ou seja, né, Rússia, China, todos os países orientais, muçulmanos, eles são aliados. Então, o que se espera é que essa guerra envolvendo Israel e Hamas vá, de alguma maneira, abarcar ou vai fazer com que esses países árabes, orientais, muçulmanos, Rússia com China, vai entrar na guerra. Então, é uma guerra praticamente do Oriente contra o Ocidente. E o resultado que a gente pode prever biblicamente, né, pela visão bíblica, não pela visão política ou geográfica, mas bíblica, é que o Oriente vai ter que cair. Os países muçulmanos, os países ditatoriais, todos esses países vão, de alguma maneira, vai abrir para o Evangelho. Eles vão perder a guerra, a população mesmo pode se revoltar, vão derrubar esse governo, seja envolvendo a questão também do petróleo, da guerra em si, né, a guerra bélica, mas se não o Evangelho não vai ser pregado a todo mundo e aí nunca vai vir o fim. Então, essa visão de Israel envolvida nessa questão pode transparecer esse resultado. E é o que se pode esperar, né? Já dessa, vamos dizer assim, dessa teimosia de que não queria paz, de repente vai, de alguma coisa vai eclodir que vai envolver aí uma guerra entre o Oriente e o Ocidente, com a derrota para o Oriente, para poder o Evangelho então penetrar lá e aí sim virar o fim. E vamos aguardar, né? A profecia só se torna verdadeira quando se cumpre, né? Embora eu estou traçando aqui uma cronologia com um paralelo profético, né? Porque entendemos que podemos ter entrado a partir de 2024 nos últimos 7 anos para o final do mundo. E eu vou falar isso no próximo vídeo, quando vou falar do Anticristo em 2024. Aguarde, que Deus abençoe. Mas antes de terminar, eu preciso dar uma explicação que eu disse lá no início, né? Porque estamos no último 7 anos do fim. Isso por quê? Porque nós vamos traçar um paralelo e entender o seguinte. Desde Abraão, quando Deus chama Abraão no ano 2080 AM, né? Ou seja, desde a criação, até o ano 70, ou seja, 4040 AM, que corresponde ao ano 70 depois de Cristo, quando houve a destruição de Jerusalém. Esse período foi o período em que predominou ou perdurou o judaísmo. O judaísmo, a religião judaica, né, é tida como o pai da religião Abraão, ou ele iniciou, né, com o chamado de Deus. E esse período corresponde a 4 períodos de 490 anos. Então, o último período terminou aqui em 490 anos, esse período aqui de Abraão até a destruição de Jerusalém. Isso corresponde ao período do judaísmo. Mas observe que a partir do ano 70 até 2030 também corresponde a 1960 anos. E que se a gente dividir em 4 períodos de 490 anos, nós vamos ter que o último período vai partir de 1540 a 2030. E nós explicamos lá atrás que em 1540 foi a criação formal dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus. E por isso que nós vimos, digamos assim, entre aspas, essas coincidências que não parece ser coincidência, mas nós podemos justamente traçar um paralelo, né, um paralelo bíblico, um paralelo profético, para compreender os nossos últimos dias. E se você observar que 7 anos antes da destruição de Jerusalém, nós tivemos como um evento a nomeação do general Gaius Florus por Nero, e que se tornou, né, um ferrenho inimigo dos judeus, e que a partir daí começou as sedições e rebeliões que culminaram, né, na Primeira Guerra Judaica, e que veio então a destruição de Jerusalém. E então isso quer dizer que essa profecia, né, esse paralelo, nós traçamos então para o nosso tempo e vimos que a partir de 2024, né, o resto dos últimos 7 anos, para terminar no final de 2030. Então daí nós podemos ver que também o dia 7 de outubro de 2023, quando eclodiu a guerra, né, teve uma data precisa igual com a criação do jesuíta. E nós entendemos que, vou explicar em outro vídeo, né, o que é sobre o Anticristo 2024, mas esse finalzinho aqui para realmente a gente perceber que nós estamos nos últimos 7 anos desse paralelo, né? Agora vamos entender se esses últimos paralelos nós podemos
entender como os últimos 7 anos do fim do mundo, né, da volta de Jesus. No próximo vídeo estarei explicando isso. Obrigado, que Deus abençoe.